Chegamos, Brasil! Gazeta Esportiva na área, pronto para receber a bola e marcar um golaço. Gol de placa ou de pênalti? Boa noite para você que está do outro lado da telinha, como sempre, nos acompanhando. E ao meu lado, essa dupla de craques. Boa noite, Osmar Garrafa! Boa noite, Michele. Boa noite, Salazar. Boa noite, Thiago Salazar! Fala, gente. Boa noite. O programa tá do jeitinho que a gente gosta. Olha só, tem o José Paes lá no estádio do Morumbi com todas as notícias do São Paulo, que ontem ganhou mais uma sob o comando do técnico Luiz Obeldia. Tem o Corinthians finalmente se manifestando depois da entrevista do Rubão, ex-diretor de futebol do clube, aqui no Mesa Redonda. Então o Corinthians falou. E temos também todas as informações do Palmeiras, que logo mais pega o Liverpool do Uruguai lá em Montevidéu pela Copa Libertadores. Antes disso, dicas para vocês. Bora Tim, bora Kenny, Luizinho, nossos camerasmans aqui do Gazeta Esportiva. A gente volta e vai decolar com os preparativos para a 74ª edição da Prova Ciclística 9 de julho. Ó, tá tudo a todo vapor, hein? Então hoje a gente traz a história da Alice Melo, que conquistou a edição do ano passado. Na tela para você. Alice Melo, 29, ABEC Rio Claro, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Eu venci a 9 de julho de 2023. Eu acho que o meu interesse pelo esporte sempre aconteceu desde criança. Meu pai, ex-maratonista, atleta profissional pela Unimed do Rio Grande do Norte, sempre foi um amante do esporte, sempre me introduziu para esse meio sem que ele me forçasse. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a observar que ele saía cedo para fazer os treinos de corrida dele. E eu lembro que um belo dia eu estava na sala e eu falei, pai, não posso ir com você? Ele falou assim, viu, mas você não vai conseguir correr comigo. Eu falei, pai, mas posso ir de bicicleta, eu vou com o senhor. E aí, de um passatempo, de final de semana, virou uma rotina. E de uma paixão virou um amor incondicional. Eu treino praticamente todos os dias, menos de segunda-feira, que é o nosso descanso, né? Eu e as demais atletas. A rotina se inicia com um pedal pela manhã, geralmente terça e quinta, sempre em 2 períodos, treino de musculação também. Na quarta-feira, quando a gente está em véspera de competições, a gente consegue fazer 2 períodos de treinamento, um treinamento na pista, um treinamento na road, na estrada. Final de semana sempre tem competição, viagem, ou se não tem treinos mais longos. E durante o período todo a gente varia entre 2 horas e meia, 2 horas de treino, até 5 horas, 5 horas e meia de pedal, que já aconteceu nesses últimos dias aí. Questão de alimentação. Praticamente a 9 de julho é uma prova rápida. Então é uma prova que você tem que estar todo momento se hidratando e comendo alguma coisa. Eu sou uma atleta que eu gosto de usar o gel em determinados pontos de treinamento, assim como também de competição, mas eu acho muito importante a gente gerar o estímulo neuromuscular, ou seja, você mastigar alguma coisa na metade da competição para o final. Eu acho que isso é um detalhe, é como se você acordasse o seu sistema para o que vai acontecer. Que a parte da subida lá da ponte estaiada ali é um ponto extremamente estratégico, né? Só que também não adianta bater, né, no caso, atacar no meio dela. O ideal seria já vir numa certa movimentação no pelotão antes mesmo de chegar naquele ponto. Porque aquele ponto todo mundo vai querer fazer tudo. Então, se a gente conseguir antecipar para fazer uma boa desgarrada do pelotão, já consegue entrar na subida mais à frente e isso eu acho que seria o diferencial. E a hora que plana, que você acha que vai começar a descer, não, aí você tem que subir mais um pouquinho para depois você descer. Então ali vai ser o divisor de águas. O sistema em si da prova foi muito bem organizado ano passado, teve a largada bonitinha, finalizou todos os atletas dentro da condição do horário, teve todas as categorias basicamente, premiação logo em seguida, principalmente sabendo que estava chovendo, frio, então essa agilidade é importante também para manter a regularidade das pessoas nas competições. Então realmente vai ser um presentão gigantesco ser mais uma vez campeã dessa prova ou trazer o título para o nosso time com as demais atletas.
Reforçando para vocês que as inscrições estão abertas para a prova ciclística 9 de julho deste ano. É só você acessar o site prova9dejulho.com.br, prova9dejulho.com.br e garantir a sua vaga, beleza? Olha, a gente fala agora sobre a tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. O volante Thiago Maia, do Inter, veiculou nas redes sociais um vídeo em que ele auxilia uma senhora a atravessar o alagamento até chegar a um barco. Vamos assistir. Deus deu uma promessa para Noé de que nada aconteceria com ele. Deus deu uma promessa para mim de que nada aconteceria comigo. Gente, olha onde está a água, né? Impressionante. Como é que você vai depois falar para um jogador desse jogar ali uma partida de futebol? É uma coisa muito maior do que isso tudo. Michele, foi muito do que eu falei ontem. Algumas pessoas não entenderam, mas a grande maioria entendeu. Não é? Porque o problema nesse momento não é futebol, não é disponibilizar um centro de treinamento, tirar os jogadores, esse não é o problema. E o problema não é paralisar apenas o futebol só para dizer que estamos solidários aos gaúchos. Não, é pegar o futebol, continuar o futebol e criar ações que possam levar recursos ao povo gaúcho que está precisando muito. Então, aquela ideia, imagine, Michele, se colocarmos R$2 em cada ingresso de todos os jogos do Campeonato Brasileiro. Ou destinar R$2. R$2, vamos supor, custa 50, o torcedor paga 52. Essa diferença vai pros em caras. todos os ingressos de todos os jogos até o final do Campeonato Brasileiro. Se todos os clubes se unissem, ou seja, vamos jogando e esse dinheiro, sabe quanto? Eu fiz uma conta, é muito dinheiro. Quanto dá? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Você põe aí R$2 em cada ingresso do futebol, de todos os jogos da Série A. E aí continua. Se um jogo tem 30 mil pessoas, já é 60 mil num jogo. Certo. Aí você junta, né, Junta 10 vários jogos, jogos. 600 por rodada, mil, já por vai rodada. Por rodada são quase 300, 400 mil, 500 mil reais. Por rodada. Faltam quantas rodadas? Faltam aí mais de 20, 30 rodadas. Isso sim é uma ação Você está bacana. entendendo? Então é isso, para aqueles que não entenderam, é um absurdo o que esse garrafa está falando, é só você entender. Se precisar desenhar, eu desenho para você. Mas para quem entendeu, obrigado pelo carinho. E aí, no caso de tirar essas equipes desse ano, por exemplo, e eles voltarem no ano que vem com esses recursos, vocês acham que é algo plausível? Por exemplo, esse ano, Inter, Juventude e Grêmio Não, mas não os jogam. recursos viriam para a população, não para os clubes. É isso. Mas também tem que não. ir para Pros ajudar lá. os as clubes pessoas. não precisa. Não, assim, a questão, O clube acho não que tá- não é... Porque o clube não vai ficar, por exemplo, sem premiação, sem recurso de bilheteria. Não, Michele, tem isso. daqui a um período vai ter um perder prejuízo. bilheteria, vai ter um prejuízo, mas Ok, também não vai ter um gasto. Não também. é uma Também coisa... não vai esse- viajar, Como Michele, vai ter esse é, gasto com Michele, salário de jogador? Michele, esse é o menor Não, isso dos sim. problemas, Michele, esse é o menor Mas dos esse aí, problemas. alguém vai ter que assumir algum prejuízo, isso É não isso. tem jeito. Esse é o menor dos problemas. A CBF pode E ter que o ajudar, futebol, né? Salazar, só para concluir... Verdade, a CBF nessa hora que é isso, trilhardária, é muito isso. mais que os Esse- clubes, esse pode CBF até ajudar. pode. Esse é o ajudar no menor, esse é o pagamento menor dos dos salários. problemas. O problema é Esse é o essa menor dos senhora, problemas. essa senhora Esse é que o saiu ponto. Não, e ficou sem isso casa. com certeza, que tá- e isso né? a gente Então, sabe disso, mas eu tô pensando, se a gente pensar exclusivamente no clube, né? Porque assim, a gente não vai conseguir auxiliar tudo. Porque se você, por exemplo, Grêmio, Inter, Juventude, a gente não sabe quando eles vão poder jogar de novo, quando eles vão ter condições emocionais, físicas, psicológicas, e abrir o estádio para jogar. Primeiro, se dá todo o tempo para Inter, Juventude e Grêmio. Todo o tempo, estamos falando só de Série A, Série B, o Salazar, desculpa, Salazar, mas se dá todo o tempo que eles precisarem, todo o tempo. O futebol é o menos importante. O que vai acontecer no campeonato? De que forma vão encaixar essas datas? Quanto tempo... Nem o torcedor não vai é? cobrar rendimento. Você acha que Esquece. se o Grêmio e o Inter não ganharem nenhum título, o Esse torcedor não é o vai problema. cobrar? Não vão cobrar, mas Esquece. assim, o clube pode quebrar num ano que, por exemplo, não está Michele, recebendo acho que não. Os bilheteria? clubes, daqui se Deus quiser, Não? daqui... Quebraram na pandemia, não vão quebrar por causa daqui de alguns 4, dias. daqui um período não tão longo, os clubes estarão E só para de dizer volta. que nós entramos em contato com os presidentes, com os jogadores, quem quiser se manifestar sobre Inter, Grêmio, Juventude, a gente sabe que eles estão lá com outras coisas, mas assim, para explicar também a posição deles, o que eles acham ideal de ser feito, o Gazeta Esportiva Mesa Redonda está aqui aberto para vocês explicarem realmente a situação, o que seria ideal para o Grêmio, o que seria ideal para o Inter, né, e para o Juventude.
O São Paulo está organizando uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. E o José Paes está no Morumbis para mostrar como que está sendo essa ação. Boa noite, Zé. Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. É isso. Estou aqui no estádio do Morumbis, no portão 5, mais precisamente, onde o São Paulo está fazendo essa baita ação aí, ação social, em prol dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Temos imagens para mostrar para vocês aí. São Paulo esperando arrecadar mais de 100 toneladas aí de alimentos, de água, de roupas, de ração para pets, de tudo, de calçados, para enviar lá para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão passando por essa situação trágica, situação muito complicada. O São Paulo fazendo a sua parte numa ação social. Você que quer vir aqui no portão 5 doar, vou pedir para o Osmar Menezes, o nosso homem de pedra, o cinegrafista, mostrar para vocês. Olha só, vão chegando carros a todo momento por aqui, carros inclusive dos Correios que estão numa parceria com São Paulo para levar tudo lá para o Rio Grande do Sul, numa parceria também com a FAB. Então vai por terra, vai por ar, por aviões da Força Aérea Brasileira, tudo que o São Paulo está conseguindo arrecadar aqui, com a força das pessoas, dos voluntários, dos sócios do clube. Quem não é São Paulino também pode vir aqui. Essa ação, essa arrecadação está acontecendo de segunda a sexta-feira, é bem importante a gente contar para vocês, das 9 da manhã às 19 horas, sábados e domingos, das 10 da manhã às 17 horas. Então você pode vir aqui trazer a sua água, sua roupa, seu alimento, o que você julgar necessário, itens de higiene, itens pessoais, tudo. Os nossos irmãos lá no Sul estão precisando de tudo. Então você vem aqui no Portão 5, faça a sua doação. O São Paulo está arrecadando, fazendo essa campanha maravilhosa. Hoje o presidente do São Paulo, Júlio Casares, esteve aqui no Morumbis para acompanhar todo esse processo, para conversar com a imprensa, para falar um pouquinho também dessas doações. O São Paulo, inclusive, doou todo o dinheiro arrecadado com o leilão das letras do estádio Cícero Pompeu de Toledo, depois da venda lá dos naming rights para a Bis, para a Mondelez. São Paulo fez um leilão das letras, arrecadou aí quase R$800 mil e doou todo esse dinheiro lá para o Rio Grande do Sul. O presidente Júlio Casares conversou com a gente aqui sobre a continuidade do Campeonato Brasileiro. O que ele entende, se tem que continuar, se não tem, se tem que parar. Vamos ver então o que disse Júlio Casares, o presidente do São Paulo. Essa é uma questão que tem que ser discutida, não é uma questão individual de um clube. A CBF determinou que ele continue e nós, dentro desse cenário que foi determinado que ele continue, o São Paulo ofereceu nas suas estruturas, assim como o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, todos os demais. Se essa decisão vier a acontecer por uma paralisação, é claro que nós vamos acatar, respeitar, mas o que nós temos que focar hoje é fazer o que estamos fazendo, cada vez mais determinados e deixar o futebol, que também é importante e mostra a importância do futebol, como uma grande indústria de transformação. O futebol, ele não é só uma disputa dentro do campo, ele é a solidariedade, ele é o apoio, ele é a união, e isso tudo tem que ser discutido. Nós paramos o campeonato na pandemia, depois ele retomou na pandemia, depois ele parou, tudo é dinâmico. Nós precisamos olhar com muito carinho o que está acontecendo com os nossos irmãos. Mas também temos que entender que o entretenimento, assim como teve o show da Madonna, como a vida não para, mas não significa a nossa distância. Pelo contrário, o que nós estamos fazendo aqui é encurtar a distância. Tá, então a palavra do presidente Júlio Casares hoje aqui no Morumbis. Devolvo para vocês, daqui a pouquinho eu retorno para a gente falar mais de São Paulo, que ganhou na Copa Libertadores da América, está classificado para as oitavas de final. Devolvo para você, Michele. E aí? Garrafa e Salazar, Júlio Casares comentando Bom, as ações, importantes as ações, né? É o óbvio do óbvio, a gente aplaudir, a gente reverenciar esse tipo de atitude, que isso também contagie outros clubes para fazer o mesmo. Acho bacana também essas iniciativas virem rápido, não dá para esperar, tem que começar a ajudar e ajudar logo. E, cara, a gente consegue ajudar, todo mundo tem que tentar ajudar, só que a gente consegue ajudar num universo muito menor. Um clube de futebol, é um canhão, sabe? Você tem uma força muito grande. Se todos os clubes se mobilizarem, cara, é muita coisa que você consegue arrecadar, seja de grana, seja de doação, seja de roupa, alimento, enfim. Os clubes têm muita força e isso precisa ser usado nesse momento. Então, assim, parabenizar o São Paulo e todo mundo que está participando e ajudando. E principalmente, pelo amor de Deus, não tem que ter clubismo nesse momento. É exatamente o que o José Paes falou ali.
Não importa, cara. Tá do lado do Morumbi, tá ali podendo levar alguma coisa, leva. Né, Não gente? interessa se você Nossos torce pro São irmãos, Paulo ou né? não. E é exatamente o que eu falei. Ou seja, o futebol tendo partida e ajudando o povo gaúcho, não é? Ajudando o povo gaúcho. Aliás, parabéns ao Palmeiras. Ó, outra ação legal. O Palmeiras, no final de semana contra o Atlético, toda a renda, ou seja, eles não vão cruzar os braços, eles vão jogar. E toda a renda vai, o Palmeiras, parabéns à diretoria do Palmeiras, à presidente Leila, toda a renda vai para os flagelados lá no Rio Grande do Sul. O São Paulo, quanto de alimento arrecadou? Uma tonelada. Né? E o Salazar falou... Corinthians futebol... também, está no site da Gazeta Esportiva. Vai leiloar camisas e fará campanha de doação ao Rio Grande do Sul. Na Arena e no Parque São Jorge vão ter os pontos de doação. Então, assim, é o que o Rafa falou. Vai ter o jogo, você vai lá assistir o jogo do Corinthians, você vai poder levar suas coisas, colocar lá e o Corinthians vai encaminhar tudo. Isso, gente. Gente, o inverno vai chegar e lá já vai estar 10 graus agora. Se você para o campeonato, cruza o braço apenas em solidariedade, você não está ajudando o povo gaúcho. E agora, essa é a questão. sim, uma coisa que a gente tem que rezar muito para que tudo isso chegue mesmo, né? Para que toda essa ajuda chegue. Tá chegando lá muita e vai coisa. chegar, né? E R$1 e oração também já ajuda, gente. Tá? R$1. Se você puder pôr R$1 lá, já ajuda. E se você não puder pôr R$1, é só orar que também vai ajudar. Tá na hora de falar sobre o desempenho do São Paulo dentro de campo. Ontem o tricolor conquistou um importante resultado fora de casa. Pode rodar. Pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o tricolor foi ao Chile enfrentar o Cobresal e garantiu classificação para as oitavas de final do torneio. Os chilenos até ameaçaram ali a paz tricolor com esse gol do Diego Coelho logo no início. Mas o tricolor de Zubeldia é ousado e empatou ainda no primeiro tempo com o Luciano, que soltou o pé, golaço. E ele próprio, o Luciano, poderia ter virado o jogo ainda na primeira etapa, mas ele fez isso aí, ó. Recuou a bola pro goleirão. Aí não dá, né, Luciano? A virada era questão de tempo e veio com outro golaço, dessa vez com o Rodrigo Nestor, que de fora da área colocou na gaveta. 2-1 São Paulo. E ó, o jogo de ontem tava bom pra quem gosta de golaço, viu? O Caleri quase marcou a pintura da noite. O artilheiro tentou encobrir o goleirão de primeira, mas acertou o travessão, só que aí pra amenizar o negócio, o rebote foi direto pra quem? Pro ídolo tricolor, que deu números finais à partida. Cobresal 1, São Paulo 3, placar final. Creo que el equipo hizo un buen trabajo, dar vuelta un resultado en Copa Libertadores con la autoridad que lo hizo el equipo me gusta, porque el transcurso de la competencia nos va enseñando las distintas situaciones que se pueden presentar y eso para nosotros es un aprendizaje. Creo que el equipo está jugando a un nivel bueno, no estamos bajando el nivel, sino lo estamos sosteniendo. Y la estadística lo indican, independientemente del contexto, el resultado está siendo favorable, el resultado final, que es muy importante. Salazar, o Zubeldia acho que são 5 jogos, né? E 5 jogos são poucos jogos. Sim. Para a gente fazer uma avaliação. Mas, mesmo sendo poucos jogos, a minha avaliação é extremamente positiva, não só pelos resultados. E eu estava dando uma olhada nos jogos. Barcelona fora foi o primeiro, né? Tá. O São Paulo antes tinha vencido o Atlético Goianiense, não era ele ainda, Tá. mas Barcelona fora é um adversário difícil. Sim, sim. Vamos lá, depois do Barcelona fora veio... Deixa aqui, cara, sumiu aqui. Olha lá, Palmeiras, empate, Tá. 0-0. Normal, ó, que resultado. Pegou o Águia na Copa do Brasil, Fora. assim como ontem. Tomou um gol, não devia ter tomado, mas virou o jogo, Virou o fez jogo, o resultado. virou o jogo. Vitória fora de casa, 3-1. Esse também. É isso. E agora o Cobresal também tomou um gol, aquela coisa. Então. O Cobresal não era para ter tomado, mas virou, ganhou fora. Rapaz, é impressionante. Então, por que eu acho que o aspecto é positivo no trabalho do Zubeldia? Sem tempo para treinar dentro de campo, ele toma algumas posições. Ele não aceita a carteirada do Rames, já de imediato. O cara chegou... Mas assim, Não. os outros também não aceitaram. Mas ok, Só mas... que eu sinto, você não acha que rolava uma pressão maior para cima do Carpini? É isso. Entendeu? O Carpini, por exemplo, quando eu vejo o mas Rames, o Carpini ele não falar quer sobre o pôr, Rames, ele tal. foi muito claro, objetivo, não deixou uma aresta. O Carpini, não é, mas ele não estava, sabe, talvez preparado para essa pressão. E ele, mas veja bem, sabe? Ele tratou o caso Rames, eu achei que com maior segurança do que o Mas Carpini. eu acho que há uma desigualdade na pressão.
Mas talvez rolou uma pressão para cima do Carpini para Claro. botar o Rames, Que não o Carpini colocaram não nele. queria, que não estão colocando o Zubeldia, que está tomando a mesma atitude. Mas por que não colocaram Os dois pressão? estão fazendo a mesma coisa, só que um está sem pressionar e o outro está tudo bem. Sabe por que não colocaram pressão? O Carpini entrou com uma aposta, o Zubeldia já entrou com alguns títulos nas costas. Então, outra coisa, é o então. tamanho. E ele, lógico, ali no treinamento, no dia a dia, dentro do CT, já se impôs. Aí os caras falaram, esse aqui não adianta a gente brincar. E isso vale também para os jogadores. Então, eu vejo de forma muito E positiva. essa do Luciano, rapidinho, sem querer te cortar, mas é Não, que tá é na isso aí. tela agora, o que você achou disso aí? Aí é aquela coisa. O Luciano, eu falo, você tem que comprar ele por quanto ele vale Rapaz. e vender por quanto ele acha que vale. Você fica milionário. Meu Deus, né? cara. Mas ainda sobre o Luciano... Desculpa te cortar, mas ele tava na tela ali. Mas ele é assunto. Ainda sobre o Luciano, apesar desse gol perdido, que Olha lá, faltou... Diego Souza ou esse? Qual foi mais fácil ou mais difícil? Aí faltou ele jogar com seriedade. O pessoal aí, tava né? comparando com o Diego Souza. O Diego Souza chegou e bateu, o Cássio Sim, pegou não, e tal. Aí essa era daí. ter tirado do goleiro e ter feito o gol. Faltou Não, seriedade. ou então tem que saber fazer. Lembra do Liedson contra o Santos? Corinthians Perfeito. Santos no Pacaembu, o Liedson deu uma cavada dessa mesmo. Aí não sabe, não, pode. faz. Faltou altura amigo. ali, Mas- Não sabe, não faz. Lance à parte, O Ronaldo sabia fazer isso. É outro patamar. Ó, lance... que coisa Ô, ridícula. Salazar, mas lance à parte, o Zubeldia tem um mérito no Luciano, e com o Zubeldia, o Luciano tem frequentado menos o banco de reservas, e o Luciano está jogando mais próximo ao Caleri. Mas isso não lá é na por causa frente. da lesão do Lucas? Não, por enquanto ele não tem, mas é o que ele está resolvendo. Com Mas o Lucas em campo, você acha que o Luciano aí é um continua? outro problema, a gente vai cobrar. É. Ele vai ter um problema para saber onde ele vai colocar Vai. o Lucas. Mas pelo menos ele tem um cara aqui, né? Ok, mas o que ele fez? Ele conseguiu fazer o Luciano entregar mais para o São Sim, Paulo, é sim. mérito para o treinador. Mérito dele mesmo. Não, o Zubeldia, o início é muito bom mesmo. E, cara, nós estamos falando de jogos todos fora de casa. Tem esse Sim, detalhe. sim. O Vitória é fora, o Barcelona foi E o fora, São Paulo, o Cobressal foi fora. E o São Paulo tinha esse problema, Águia foi principalmente na fora. Libertadores, fora de casa. Exatamente. Então, assim, é classificado quanto esse... Enfim. Dá pra acreditar que ele Olha arrumou, isso. então, São Paulo, que tá tudo bem? Não é isso. eu bom acho que ainda é um início... eu tô nessa linha. Mas, ó, ainda é todo um início, mas é um treinador- início muito bom. Mas a maioria dos treinadores tem um bom início Ó, no São Paulo. O Flamengo tá com Sem querer. O Flamengo, Michele, Tá com as... parecendo o Salazar, hein? Né, Salazar? Ó, pensa. Se sou eu que falo Ó, isso, ela já bate na mesa. Lá vem Como que você. o Fernando Diniz começou no São Paulo? Então, muito Como é que o bem, foi Dorival líder do chegou no... Brasileirão. Como é que o Dorival começou no São Paulo? Não, mas ele tá durando Como é que mais. o Carpini início- começou no São Mas Paulo? o início Sendo dele tá campeão. durando mais. Agora, veja bem, o Flamengo Zubeldia? com as calças na Tipo mão... comentário de Thiago Salazar. Gente, eu tô Flamengo- sendo contaminada. Vocês estão demais. O Flamengo com as calças Dá na mão... sorriso, Garrafa. O Flamengo... Não, tô muito sério hoje. traíra. O Flamengo com as calças na mão, Michele... É muito traíra, velho. É muito traíra, Não vale um cara. real. Muito. Piada interna na TV não pode, hein? Ó, Ai, falar Michele. Gente, Vocês não vamos- têm noção, gente. Segue. Vocês não têm noção. Fala, Garrafa. Quer dar um Não, dá um sorrisão pra eu tô nós. falando pra você, Michele, eu tô muito sério hoje. Eu tô falando pra você que o Flamengo tá com as calças na mão na Copa Libertadores, Ah, né? outra pessoa Faltando também 2 tá aí. rodadas, ainda não está com a classificação, e o São Paulo está classificado de forma antecipada, Sobrando. com 2 rodadas antes. E o Tite se perder, hein? Se perder, ele fica, Você no, acha mer- que o- ele fica no mercado como sombra pro Tonhão da Fiel. Se perder, ele não cai. Mas a pressão, Balança bem. a pressão vai ficar... Depende como perder, né? Saiu a escalação do Verdão? Do Palmeiras? Daqui a pouquinho o Palmeiras vai encarar o Liverpool, só que é o Liverpool do Uruguai, um Liverpool mais genérico. E quem traz os titulares pra gente é a Letícia Contier, direto da nossa redação. Boa noite, Lê. O Abel vai contar com força máxima para esse jogo? Boa noite, Mi. Já saiu sim a escalação quentinha aí do Verdão para essa partida de logo mais às 7 horas da noite, lá no Estádio Centenário, em Montevidéu, diante do Liverpool do Uruguai. E o Abel conta com praticamente todo o elenco à disposição, porque são apenas 2 desfalques para essa partida, Dudu e Bruno Rodrigues. Então você acompanha agora aqui comigo a escalação oficial do Verdão para esse jogo de logo mais. Com o Everton no gol, na defesa o Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. No meio de campo, Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Rafael Veiga. E ali no ataque, Lázaro, Estevão e Hendrick. Vale a gente lembrar aqui que Vanderlan e Richard Rios, que estão no banco de reservas, estão pendurados. E também o Marcos Rocha, que está aí no elenco titular para essa partida, vai completar hoje o jogo de número 300 dele pelo Verdão. E tem outra coisa, Mi, o jogo não é em casa, não é no Allianz Parque, mas o Estádio Centenário é um estádio muito importante aí para o Palestra. Não sei se alguém aí
tem essa memória toda, mas lá em 2021, diante do Flamengo, o Palmeiras, no Estádio Centenário, conquistou o tricampeonato da Libertadores. Então, um estádio com muita história aí com o Verdão, e o Verdão não entra em campo lá desde que levantou a taça. Então, vamos ver como é que vai ser a atuação do Verdão lá em Montevidéu. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Palestra. Fechou, Lê. E o que a gente pode esperar do Palmeiras para esse jogo? Pode esperar outra vitória. Pode esperar outra vitória. E a classificação antecipada de forma consequente. Antecipada. O Palmeiras é muito mais time, está aí com força máxima, com o que tem de melhor para esse momento. O time é muito bom, é o time que todo mundo conhece. Tá jogando bonito do jeito que você gosta ou não tá suficiente? Você falar, o Palmeiras não tá jogando bonito. O Palmeiras tem jogado bem. Olha! Apesar que em alguns jogos, eu já comentei aqui, no brasileiro, em termos de pontuação, tá devendo. Tá devendo, mas o primeiro tempo do Palmeiras, em alguns jogos, tem deixado a desejar. Eu já comentei aqui, mas o time, enfim, o jogo é de 90 minutos e se você pegar a amostra total, o Palmeiras não tem jogado mal. Eu só acho que, assim, tá virando muito jogo, inclusive, por causa disso. É importante, tem força e tudo mais. Mas sei lá, até quando vai conseguir ficar virando jogo? Pra mim é isso. O Palmeiras tem que se atentar mais ao primeiro tempo. O Palmeiras não tem entrado na mesma pegada no início dos jogos. Mas falando do jogo de hoje, Garrafa, é pra sobrar. Então. Sobre o jogo de hoje, eu concordo com vocês. Sobre essa instabilidade do Palmeiras, se você fizer um levantamento, não é novidade o Palmeiras ter tido instabilidade nas temporadas com o Abel Ferreira. Mas só que o Abel, ele sempre administrou muito bem essas instabilidades. E o Palmeiras pontua mesmo nesses momentos. É isso. O Abel, ele gerencia muito bem. Ele tem o grupo na mão, ele tem a torcida na mão. Ontem a gente comentava aqui, o Abel está muito... É um luso brasileiro, né? Ele está muito... Entende o nosso calendário. Já falei aqui. Entende o nosso calendário melhor que todos os outros. Agora está mais leve. Reclama, mas entende melhor que todos os outros. Mas já sabe os problemas. A gente reclama também de calendário, só que a gente sabe que tem muita coisa que não vai mudar. E o Abel reclamava. Agora ele viu que vai reclamar, não vai mudar. E ele, como brasileiro, tem que, igual a gente, se adequar ao que está aí. Então, por isso, o Abel está mais leve. Agora, é o Palmeiras buscando classificação e se classificando. Eu também sinto, às vezes, uma leveza em relação a isso. Porque quando a equipe, entendeu? Você vê, o Lázaro chegou, tá dando conta do recado. Rapaz, olha, Lázaro, Hendrick e Estevão. É um baita de um ataque. É um baita time, só que pode perder depois o Estevão. Vamos ver se hoje. Calma, Estevão não. Estevão ainda não pode. Ainda fica mais 2 anos, né? Calma. E o Corinthians? Gente, Corinthians, eita atrás de eita, hein? Aguardem. O Corinthians se pronunciou hoje pela primeira vez sobre a existência de um intermediário no contrato de patrocínio com a VaideBet. Eu vou ler aqui para vocês um trecho do comunicado, tá? O Esporte Clube Corinthians Paulista esclarece que desde sempre, assim como é de prática habitual do mercado, houve a atuação de uma empresa interveniente cuja responsabilidade foi de captação e intermediação da negociação entre a marca e o clube e sem a qual não teria sido possível celebrar o maior acordo de patrocínio da história do futebol brasileiro. A atuação da empresa intermediária está documentada e evidenciada no contrato celebrado entre as partes com remuneração que obedece exatamente às mesmas práticas executadas por outros clubes de futebol do Brasil. A diretoria lamenta que se tente fomentar suspeições que não refletem a verdade dos fatos e que são alimentadas por quem já participou da gestão do clube e conhece integralmente as práticas de mercado sob as quais contratos de patrocínio são captados e firmados. Queremos acreditar que tal postura não esteja influenciada por uma agenda de interesses pessoais e políticos. Fecha aspas. O comunicado ainda diz que a VaideBet está cumprindo de forma precisa os pagamentos ao clube. Ô Salazar, essa nota encerra a questão da patrocinadora ou você acha que ainda nós teremos desdobramentos? E eu pergunto uma coisa, o tal do intermediário, ele já recebeu integralmente ou ele também vai recebendo aos pouquinhos? Como que funciona isso? Ele vai recebendo aos pouquinhos. Vamos lá, vamos por partes. Encerrou Primeira pergunta sua. Encerrou o assunto? Não, muito pelo contrário. Por quê? Aí a informação nossa aqui da Gazeta Esportiva, o Corinthians, alguns conselheiros, e atenção, não é oposição ou situação. São conselheiros dos dois lados, inclusive conselheiros que apoiaram a candidatura de Augusto Melo. Que querem explicação do modus operandi. Então o Corinthians, inclusive, soltou essa nota oficial muito por causa das matérias reveladas aqui na Gazeta Esportiva, depois por causa da entrevista aqui no Mesa Redonda e porque, agora vem a informação, os conselheiros aí, quase uma centena de conselheiros ou talvez mais, eles vão assinar um requerimento que vai ser entregue ao presidente do Conselho Deliberativo e isso vai obrigar
o Romeu Thomas Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, a convocar o Augusto Melo e provavelmente o Sérgio Moura, superintendente de marketing, a sentar lá na mesa com eles, dar explicações Salazar, e talvez mostrar os porque documentos. tem sido uma prática dessa gestão do Melo, que a gente lamenta, e eu repito, o Mesa Redonda, o Gazeta Esportiva aberto para vocês, o convite foi feito, está reiterado para responder, mas tem sido uma prática dessa gestão responder tudo com nota. E no conselho... Ou não responder. Ou não responder. E no conselho não vai poder ter nota. Não vai ter nota. Vai ter que sentar e conversar com os conselheiros. Por exemplo, se o presidente Augusto Melo, depois do que disse o Rubão, depois do que foi divulgado pelo Salazar, né, ele aparecesse numa entrevista coletiva, uma das perguntas é por que essa empresa não atuava no mercado? Isso. Porque o intermediário é prática normal. Sim, isso é normal. Mas por que essa empresa que não atuava foi ela a escolhida? Por que ela passou a atuar nesse segmento momentos antes, ou minutos antes, ou no mesmo instante que o Corinthians fechou o negócio? Ela não tinha nota, não é? Ela não tinha o KINAI. O KINAI que é o que você... Que habilita a empresa. Que habilita, né, pelo governo, você fica habilitado a oferecer aquele tipo de serviço. Ela não tinha porque ela não fazia isso, ela nunca tinha feito um negócio desse na história da empresa, então era que isso, é curta, uma empresa de 2021. Era isso que o presidente poderia responder, não a mim, não ao Salazar, não a Michele, a torcida corintiana que quer saber. E assim, a empresa não fazia isso, uma empresa nova, aí você descobre que o dono da empresa é um cara que trabalhava, amigo indicado pelo superintendente de marketing do clube, que trabalhou na campanha eleitoral, aí vem o diretor de futebol e diz, não tinha intermediário, agora tem. Aí você descobre essas ligações todas. E outra, a nota oficial não fala nada sobre a empresa, não fala sobre o KINAI, não fala sobre os pagamentos que você me falou, é 700 mil por mês. Tá. O Corinthians começou a pagar 700 mil por mês e olha isso, está pagando o intermediário e não está conseguindo pagar os direitos dos jogadores, direito de imagem de jogador. E olha então o tamanho do problema de você ter lá um intermediário. Será que precisava desse intermediário? E tem mais. Aqui nós revelamos também que a VaideBet está aparecendo em propriedades do Corinthians que não estão previstas no contrato. Isso tem que Como explicar é que é isso? Também. Não tá. Peraí, Salazar. Segura essa informação. A VaideBet não está... Ela está sendo exposta em propriedades que não estão previstas no contrato. Agora, continuando aqui, Thiago. Vamos lá, rapidamente. É porque o último parágrafo da nota fala sobre as propriedades de mídia na Neoquímica Arena em dias de jogos. Revelação nossa aqui da Gazeta Esportiva. O Corinthians esclarece que a marca, na condição de patrocinadora master, assim como qualquer outro parceiro do clube, possui cota de exposição pré-acordada e entregue aos patrocinadores. Não é o caso. Essas cotas são em telas de LED lá em cima e tudo mais. Os tapetes que ficam do lado do gol, aqueles... Isso não. Então, isso não está no contrato. Na camisa da categoria de base não está no contrato. Isso poderia ser vendido para uma outra empresa. Foi vendido para a PixBet no ano passado por 10 milhões de reais. E para a VaideBet não está previsto e está lá, todo jogo. Então o erro é não ter colocado no contrato. Exato. Ou então negocia com outra empresa, mas ganha dinheiro, pô. Por isso, tá dando de graça presidente Melo, por isso que é importante que o senhor fale, porque a nota fica muito vaga. De repente o Salazar faz essa pergunta, eu posso fazer essa pergunta, eu tenho essa dúvida. Sim. O senhor pode esclarecer pra gente, é só isso. Ele não pode virar e falar assim, eu tô pondo eles lá enquanto eu não tenho um patrocinador. Eu não sei, ele tem que dar uma explicação para justificar. Eu não posso ficar supondo isso aqui tentando... É muita coisa, por que não passou no compliance? Todo mundo tem medo do compliance. Não passou no compliance, aí a empresa, aí é isso aqui de graça, enfim... Falta transparência, tão prometida em campanha. Isso é tão importante, né, gente? Tem mais bomba pra vir, hein, gente? Não queria dizer não, tá? Michele fala que não pode contar. Não conta, não conta, que senão... Tem mais José Paes na telinha, chega mais para falar de uma nova vitória do Luiz Ubeldia no comando do São Paulo, a quarta em 5 jogos disputados. Torcedor São Paulino está muito empolgado, não é isso, Zé? E tem que estar empolgado mesmo, né, Michele? Como você disse aí, são 4 vitórias fora de casa, 1 empate aqui no estádio do Morumbis, em 5 partidas, ainda não perdeu. E mais do que isso, o São Paulo vem jogando bem, né? Nessas partidas, o Zubeldia também vem variando bastante aí a questão tática, o esquema tático. Por exemplo, na partida de ontem tivemos ali 4 defensores, uma linha com 4 homens no sistema defensivo, contra o Vitória 3 zagueiros, contra o Barcelona de Guayaquil 3 zagueiros, sempre mexendo muito no time, fazendo
fazendo boas substituições. Ontem ele colocou o Nestor, que fez gol, o Eric, que deu assistência, Galopo também participou de gol. Então, assim, tá dando tudo certo para o Zubeldia nesse início dele no São Paulo. E claro que ele foi questionado. O que ele fez? Qual que é o segredo de ter chegado já em tão pouco tempo, ter mudado aí o São Paulo, que não vinha atuando bem no comando técnico do Thiago Carpini, do ex-treinador. Então vamos ouvir aí a palavra de Luiz Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva. Con pequeñas cosas poder recordar las cosas que hiciste bien, ¿no? O sea, para eso estamos nosotros los entrenadores, para poder detectar qué es lo mejor para el equipo, y creo que estamos usando bien los espacios a partir de una seguridad de pases. No sé, el primer tiempo hicimos una eficacia de pase del 92%, en donde se vio pases seguros y pases también de profundidad. No tengo el dato del segundo tiempo, pero calculo que debe haber sido alto. Entonces, ellos tienen esas cualidades. Nosotros tenemos que tratar de mostrarle dónde puede estar el jugador libre, dónde pueden estar los espacios, cuándo arriesgar con el pase, cuándo no. Y esa parte la estamos entendiendo muy bien. Tá, então a palavra de Luiz Zubeldia, técnico argentino do São Paulo. A gente tem a tela aí do Grupo B para mostrar, diretor. São Paulo já está classificado para a próxima fase da Copa Libertadores da América com 2 rodadas de antecedência. Chegou aos 9 pontos, está 1 pontinho só atrás do Tajeres, que é o líder. E agora o São Paulo briga por essa liderança exatamente com o Tajeres. O São Paulo que agora, nessa semana, na próxima semana, na quinta-feira aqui no Morumbi, pega o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. E depois no dia 29, exatamente o jogo contra o Tajeres, para decidir aí, quem sabe, quem que vai ser o líder desse grupo, Grupo B, jogo importante, 2 jogos importantes então que o São Paulo vai fazer em casa ainda nessa Copa Libertadores da América. Tudo certo, tudo lindo dentro de campo, mas e o Rames, hein, Michele? Ei, a novela não para. Hoje o Casares esteve aqui no Morumbi para falar das doações, claro, para ajudar em muito os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, mas não deixaram de perguntar para o homem, para o dirigente aí em relação ao Rames Rodrigues. Não foi relacionado contra o Vitória, não foi relacionado contra o Cobressal ontem, não tem nenhum tipo de lesão, decisão técnica do Luiz Zubeldia. Como é que fica a situação então do Rames para a sequência da temporada, Casares? Diga aí no Gazeta Esportiva. O Rames Rodrigues, ele não está jogando, não está sendo escalado, mas ele já ajudou o São Paulo. A vinda do Rames colocou o São Paulo num patamar de competitividade, direito esportivo, de jogadores. Veio o Lucas junto. Sim. Então o São Paulo passou a ser um protagonista de grandes, não digo nem aposta, contratações. O jogador às vezes não se adequa dentro do campo por uma questão física ou por uma questão de escolha e de quem treina, né? E a gente tem que respeitar isso. Então eu vejo que se o Rames tiver um caminho de saída, será também um caminho natural, como foi o caminho de chegada. Eu me lembro, e você acho que lembra dessa data, em 85, o Falcão veio para o São Paulo, um rei de Roma, um grande jogador, um dos maiores jogadores, e ele não assumiu a titularidade. O Márcio Araújo foi o titular na decisão contra a Portuguesa. Hoje o Márcio Araújo está com a gente novamente. Então, às vezes, essa questão técnica é o técnico que escala, é o técnico. Agora, ele cumpriu um papel importante e poderá ainda cumprir. Tudo é uma questão de análise que nós deixamos no espírito profissional para o técnico e para a comissão técnica definir. Tá aí a palavra do presidente Júlio Casares. O Rames vai sair, gente. É só situação, é só esperar, só a gente ver quando que isso vai acontecer. Uma última para arrematar. A Caleri, que saiu ontem do jogo lá contra o Cobressal com dores na panturrilha direita, passou por exames de imagem hoje. Não teve uma lesão muito grave aí detectada, mas deve ficar até 15 dias fora no estaleiro. Desfalque importante então para o Luiz Zubeldia. Devolvo para você, Mi. Beijo grande para todo mundo aí. Um abraço. Olha lá, aumenta, Pachecão. Ah, essa aí era a Rainha da Sucata, essa novela. Não. Sim, Rainha da Sucata. Não. Que novela é? Rainha da Sucata. Foi o telespectador que sugeriu, acho que foi o Rodrigão. Ei, Pinei! Qual novela que era? Mulheres de Areia? Mulheres de Areia. Você lembra? Ruth Raquel? Novela Rames Rutinha. Rodrigues no Gazeta Esportiva. Continuem comentando. É verdade. Cara, assim, com todo respeito ao Casares, faz parte até de uma manifestação quase que política, foi ele que fez a besteira, né? E ele tenta ali justificar, mas com todo respeito. A contratação do Rames elevou o São Paulo,
cumprir o papel. Não, ele não cumpriu nenhum papel, ele não preencheu nada, não elevou o São Paulo para nenhum protagonismo no mercado do futebol. Muito pelo contrário, o São Paulo pagou um mico, tá agora com o mico na mão e tem que ver o que vai fazer com ele. É uma novela, Simples é uma novela. assim, tem que assumir o mico, ficou feio, tá gastando uma baita grana com um cara que não entrega absolutamente nada e que já era sabido, porque já não vinha entregando nos clubes anteriores. O que o torcedor de São Paulo tem que se preocupar é com o Caleri, porque o Caleri mais uma vez vai ficar um tempo fora. Esse é um cara que faz falta, esse é um cara que entrega. E o que preocupa aí é que o Caleri não está tendo sequência, ele está invariavelmente em períodos curtos tendo problema. Ele mesmo está preocupado com isso. Agora eu quero ver o seu sobrinho. Não, o negócio é o seguinte, Michele, palavras são palavras do Casares sobre o Rames, não é? Sobre o Caleri, o Salazar está coberto de razão. O próprio Caleri disse ontem, depois da partida, que estava preocupado com essa sequência de lesões. E a música da outra novela que eu falei é com Sidney Magal, da Rainha da Sucata, tem razão. É isso aí, tá certo. É uma jornada novela. Eu só sei Mas porque ela colocou no Mulheres grupo. de Areia, você assistiu? Ela colocou no grupo. Você não assistiu? Opa. Passava lá em casa e tal. O Tonho da Lua. Não a Eva Vilma, que essa não é da minha época. Mas a Avenida Brasil é uma das melhores. Mas a música da Avenida Brasil a gente viu ontem aqui. Mas tô falando como novela. Mandem sugestões de música para Rubens Rodrigues. Novela, cara. Não assisto nenhuma. Né? A vida é uma novela, Salazar. Salazar. Mas essa é Já legal. diria o nosso diretor Vamos que falar está do aqui em cima. Palmeiras, o diretor tá Grande aqui filho. só assim, ó. Tá só assim, ó. Ai, meu Deus. Eu não tô falando de novela, tá vendo, né, Chile? Você não tá aqui pra brigar comigo, a coisa desanda. Hoje eles nos cercaram, tem um no suíte e um aqui. Ó, Hoje a coisa tá vamos feia. falar do Palmeiras com a Letícia Conte. Volta, Letícia, a gente precisa de seriedade aqui no programa. Quer dizer que o Verdão pode garantir hoje a classificação para as oitavas de final da Libertadores? Explica pra gente, Lelê. Fala, Mi, é isso aí. O Palmeiras pode sim garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores de maneira antecipada, mas é claro que isso depende de uma combinação de resultados. A gente vai dar uma olhadinha em como está o Grupo F, grupo do Palmeiras, para explicar um pouquinho melhor essa situação. O Palmeiras está aí na primeira colocação com 7 pontos, seguido por Independente Del Valle com 4, Liverpool também com 4 e São Lourenço com apenas 1 pontinho. Qual que é o cenário para o Palmeiras conseguir essa classificação antecipada? O Palmeiras precisa vencer o Liverpool hoje e precisa que o São Lourenço com o Independente Del Valle, que também jogam agora às 7 horas da noite, empatem. Isso porque neste cenário só ficaria ali disputando uma vaguinha o Independente Del Valle e também o Liverpool. Só que esses dois times, eles se enfrentam na 6ª rodada, na última rodada dessa fase, e apenas um conseguiria então completar aí o total de 6 pontos que estariam faltando. Então, se o Palmeiras vencer e o outro jogo der empate, o Palmeiras está sim classificado de maneira direta, Mi. Agora, um outro assunto que eu queria falar rapidinho aqui com vocês é que a gente sabe que tem um garoto que tem se destacado, ele tem apenas 17 anos, todo mundo sabe quem é o Estevão, o Abel, tem elogiado e muito o menino. E aí é claro que ele despertou o interesse de clubes da Europa, e aí destacando o Chelsea, que já demonstrou ali um interesse. Só que a informação que a gente tem agora, que é a apuração do nosso querido Lucas Passoli, é de que nenhuma proposta oficial chegou à mesa do Palmeiras. Então, não tem nada oficial até o momento. E de que o Palmeiras gostaria aí de uma proposta que se assemelhasse muito à venda que foi feita do Endrick. Como seria? Seria o valor da multa rescisória do jogador de 45 milhões, mais bônus por metas atingidas, né, pelo Estevão, totalizando aí 60 milhões de euros, Mi. Beleza, Letícia, brigadão, fala, Salazar. Se for nesses moldes, tem que vender e ninguém pode reclamar de nada. Se for nesses moldes. Se for menos do que isso, eu já tenho minhas dúvidas. Ou seja, o Palmeiras tem que entender o que é melhor para ele, o que é melhor para o garoto. Realmente a proposta está chegando num patamar interessante, como bem disse o Salazar. Tem hora que não dá para segurar. E, assim, a grande questão que fica, e a gente vai até discutir isso domingo no Mesa Redonda, é esse comparativo. É muito cedo. O Endrick é uma coisa muito precoce, né? Mas é uma realidade, ele está indo embora. Aí surge esse menino, assim, 2, 3 jogos, as pessoas já estão colocando ele do lado do Endrick. E assim, veja bem, eu sou contra a comparação. O próprio Abel fala. Mas então, isso significa que olha o talento desse menino. É muito pouco tempo que ele apareceu, já estão comparando ele com o Endrick. Olha o talento do Estevão. Isso aí.
Hoje foi divulgada uma foto do Augusto Melo do Corinthians ao lado do presidente do Sevilha, José Maria del Nido Carrasco. Salazar, quando aconteceu? Qual foi o motivo desse encontro? A gente sabe? Sei até que o Augusto Melo chegou atrasado. Mas, Michele, o Sevilha... Vocês estão rindo? O Sevilha... Pelo menos ele foi sem boné nesse daí, né? Foi o boné, lembra? Amarelo? O Sevilha, ele está participando de um congresso aqui no Brasil. Tá tendo um congresso aqui, o representante do Sevilha veio e vai aproveitar que está aqui no Brasil, então ele vai se encontrar com dirigentes de alguns clubes. Não foi só com o Augusto Melo, ele se encontrou com o Augusto Melo, vai se encontrar com dirigentes de outros clubes também, a gente vai ver isso aí, pouco a pouco o Sevilha vai mostrando. E esse foi o motivo do encontro. Eu soube que eles ali dialogaram sobre os clubes, administração, parcerias, e soube até que falaram de jogadores, porque muita gente associa isso ao Lamela, jogador do Sevilha, que foi divulgado que o Corinthians teria interesse, a informação que eu tenho é que não tem absolutamente nada sobre isso. Já tem gente falando assim, o Wesley vai embora. Mas o que eu sei também é que não tem nada sobre isso também. Aliás, informação que nós demos há um tempo atrás aqui, que o Wesley só sai se chegar uma proposta de 25 milhões de euros. Então, eu penso assim, que parabéns ao Melo, né? Eu acho que isso é importante para o clube, intercâmbio, você ter contato com equipes de outros países. Quando é para criticar, a gente critica. Quando toma uma atitude legal, essa é a minha postura. Eu não tenho nada contra o Augusto Melo. Quando eu vejo alguma coisa que não está de acordo e fica uma interrogação no ar, eu quero falar com o Melo, gostaria de falar com ele, mas ele não quer falar com a imprensa, é um direito dele também. E essa é uma atitude legal. O Corinthians é gigante, o Corinthians é grande, tem que realmente fazer esse intercâmbio. Eu acho que isso é muito bom. Isso é bom, é um networking, né? Assim e de repente, quem sabe, fica sem intermediário a venda. Já fala direto de presidente para presidente, sabe? Ele falou que ia fazer isso, né? De repente apareceu um que vai ganhar 25 milhões. Bom, nem brinca, vai. Gente, a hora passa muito rápido com vocês. Vocês não têm ideia como esse programa passou rápido. Obrigada, Salazar. Obrigada, Garrafa. Jornal da Gazeta tá pedindo passagem. Beijinhos e até amanhã.